Olá, bom dia. Gente, olha, hoje diria que parece lugar comum dizer o quanto eu fico feliz cada vez que começa esse trabalho, mas é porque a educação nos chama, né? Deus permite, Deus incentiva, né? A gente está aqui com muita fé, com muita esperança no futuro, né? Nós somos dois otimistas, né? Eu estou aqui com um convidado mais do que especial, o Manuel, que também é um apaixonado pela educação. Então, essa paixão que nos move é que faz estarmos aqui, né, fazendo com que a gente possa compartilhar com o mercado, né, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende, né, para poder ajudar você a se tornar uma pessoa melhor e para poder contribuir também e multiplicar esse assunto com outros. Ok, gente? Bom, nós temos prazer em levar para você, cidadão do Brasil, empresário, executivo, corretor, um assunto que movimenta os nossos neurônios, nosso bolso e o futuro de cada um de nós, ok? Nós estamos aqui para ampliar nossa consciência, né? E por isso que a gente escolheu a educação como caminho, né? Que está alinhado com o nosso propósito, que você já conhece, propósito Anub, de ser agente transformador, né? Da nossa missão de levar leveza às pessoas e o quanto a gente gosta de trabalhar, né, com a visão focado na inovação, ok? Portanto, tenho aqui como convidado o Manuel Bastos, sócio fundador do Grupo Valianza. Ele é economista e mestre em administração, atua também como professor de graduação, pós-graduação, né? E eu já tive a oportunidade de beber da sua sabedoria em cursos e palestras que fui. Ok, gente? Manuel, é isso aí, tá? Seja bem-vindo, né? E maravilha. A gente começa sempre pedindo ao nosso convidado que dê um bom dia aí pra galera, para a gente poder começar. Eu queria dar um bom dia a todos e dizer que foi muito oportuna essa live. Talvez o céu conspirou, porque você, no dia imediato, a entrega da Previdência, onde o presidente vai ao Congresso e dá o pontapé inicial, Gelásio faz uma live sobre Previdência, né? É uma coincidência assim maravilhosa. Eu acho que tudo converge para a gente bater hoje um papo assim alto astral e tirar algumas dúvidas sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, no nosso país, né? Eu estava ouvindo alguns especialistas falando que o Banco Mundial, ele diz que o que impede o crescimento do Brasil é exatamente o déficit previdenciário, que chega hoje a 300 bilhões de dólares. Então é um dinheiro assim absurdo, né? E como tirar isso daí, a gente estava conversando antes aqui, que desde a época do Fernando Henrique, que vem se tentando fazer uma modificação aí na Previdência, mas a resistência é grande. E dessa vez, né, imagina-se que ela vá, né, e a gente vai estar aqui compartilhando com vocês, né, o que é que existe nesse projeto, que são os prós e os contras, né, e logicamente, como é padrão nosso aqui, sempre conversando com aquilo que é básico, para que a gente possa estar fundamentando, né, e deixando a nossa conversa mais igualitária possível para todos. Portanto, Manuel, para começar, o que é e para que serve uma Previdência? A Previdência, ela é a base do seu futuro. Então, se você pensar que hoje a expectativa de vida nossa é uma estimativa de 76 a 80 anos, nós dizemos assim, eu vou envelhecer e a minha força de trabalho vai diminuir automaticamente, e como é que eu vou sobreviver? Bem, você tem duas formas, a Previdência Oficial, onde você contribui naturalmente, era assim até hoje, e com um tempo determinado de contribuição, você se aposentava e tinha uma renda para o futuro. E paralelo a isso, você fazia a sua própria previdência privada para complementar aquilo que você achasse que fosse necessário, que faltaria na sua terceira idade, na sua melhor idade. Então a previdência para mim é a base do seu futuro financeiro. É a base da sua tranquilidade, é a base da sua paz, é a base de você cuidar dos seus netos, cuidar da sua vida, viajar, por aí afora. Então, para mim, hoje, se você não tem esse cuidado especial agora, mais tarde você passará por dificuldades, por perrengues. Lembrando, no dia 14/3, né, eu vou estar com o Manuel aqui falando sobre previdência privada e investimento. Mas diante do que ele me respondeu aqui, né, lembrei de uma conversa que tive com a Liz sobre esse assunto. Ele me dizia com muita qualidade, Gelásio, se você tem 10 milhões de investimento, né, e você não tem uma previdência, um seguro de vida,
né? Esse 10 milhões vai para o inventário, né? E no curto prazo a família não vai ter R$ 1, tá? E isso que é importante, este combinado que a gente vai estar discutindo aqui, né? Mas isso é só um tira-gosto porque a gente vai estar tratando adiante, né, Manuel? Eu tenho alguns investidores que têm muito dinheiro na corretora, em investidos, mas estão em inventário. Então imagine o desembrulho disso daí. Às vezes você precisa de 1,5 milhão, 2 milhões, se você não tem um seguro para cobrir esse inventário, se você não tem uma previdência para cobrir esse inventário, a coisa não anda. Pois é, isso fica difícil. Isso é só um comercial para o futuro, né? Mas você falou dessa base para o futuro. Tá? E para muitas pessoas que não têm a previdência privada, a base do futuro está na previdência social. Então, o que é previdência social? Então, a previdência social, o critério é muito interessante. Você contribui com uma parte do seu salário, o empregador contribui com outra parte, e você tem para o seu futuro garantido aquele salário de hoje, quando você está no exercício da sua profissão. Ou seja, você garante os anos futuros com o trabalho de hoje e contribuição de hoje. Você está fazendo uma capitalização sua e do empregador para usufruir dela mais adiante. Então é um sentido bem interessante. O grande problema são as distorções que existem dentro desse modelo. As distorções é que causam problemas sérios e esse déficit é exatamente fruto das distorções. Ok, não sei se estou errado, mas eu queria primeiro saber quais são os benefícios, então, que é dessa previdência para o trabalhador. O benefício maior é que você contribui, digamos, você paga 8% do seu salário. Certo. O empregador contribui com mais 4%, você complementa isso daí. Bem, você contribui hoje é diferente, um modelo não se deve nem mais falar em tempo de contribuição, né, porque isso vai sumir, vai ser realmente por idade, mas você tinha um tempo de contribuição e um fator previdenciário. Você contribuía, digamos, 35 anos. Então você se aposenta hoje num teto que é 5.800 uns quebrados. Isso daí é exatamente o seu futuro. Ou seja, eu garanto que quando eu parar de trabalhar, quando a minha força de trabalho diminuir, eu vou sobreviver decentemente. Certo, então a gente volta, né? Eu gosto dessa cadeia. Então, quando você trabalha a previdência com base para o futuro, né? A previdência social, em tese, deve ser a segurança maior que você teria dentro da previdência, né? Onde a associação daquilo que é o trabalhador dá e que a empresa complementa. Perfeito, isso seria a base do seu futuro. Você iria garantir a sua sobrevivência, uma vez que a sua força de trabalho diminui, você garantiria a sua sobrevivência com isso. Um casal, então mulher e marido, beleza. Vocês dois contribuem e mantêm as despesas de casa. Quem sabe que as despesas continuam. Né? Ok. Então, assim, né? Ainda nessa questão básica, quem é que pode se inscrever para então vir no futuro a ter direito a essa previdência social? Maravilha. Hoje a previdência social ela tem determinadas classes. Primeiro, o trabalhador privado. Essa é automática, né? Somos nós. Eu trabalho, tenho carteira assinada, automaticamente você já começa a descontar. Se você não tem carteira assinada, se você é autônomo, então você pode recorrer a um carnê e pagar. Você é um contribuinte individual. Individual, você não precisa. Eu não tenho nenhum empregador, porque eu sou dono do meu próprio negócio, por qualquer motivo. Então eu começo a contribuir, para que lá atrás, ou lá adiante, eu tenha o mesmo benefício. Maravilha. Aí você tem alguns grupos especiais que são os funcionários públicos, que são os trabalhadores rurais, que são os professores. Esses são grupos específicos. Então, empregada doméstica. No bojo, no geral, quando a gente fala assim do empregado da iniciativa privada, eu tenho hoje uma média de aposentadoria, por exemplo, de R$ 2.200. Certo. O teto é 5.893. Então vejam, por que as pessoas às vezes optam para você ter um pouco menos? Pela pressa, né? Pela pressa, a pessoa quer se aposentar com 40, com 50 anos, para poder ganhar aí 30, 40 anos de aposentadoria. E aí o fator previdenciário vem e dá uma cacetada em sua cabeça, porque quando você soma a sua idade com o tempo de contribuição, você começa a ganhar 90%, 80%, 70% daquele que seria o teto dos 5.800. Ok. Tá vendo, gente?
Agora eu vou começar a esquentar essa conversa aqui com o nosso amigo Manuel. Manuel, o que é aposentadoria para a idade, né? Na verdade, eu quero é que você já comece a falar sobre como é e qual a tendência sobre esse aspecto da idade. Isso é muito interessante, porque você tem a aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, eu contribuí 35 anos, é do teto, maravilha. A mulher, 30 anos. A tendência com essa reforma previdenciária é acabar com isso. Então, o que é que se quer fazer? Você vai se aposentar por idade, não por tempo de contribuição. Aí você diz, mas então eu vou contribuir quantos anos? Ou seja, o tempo de contribuição é uma espécie em extinção, tá? É uma espécie de extinção. Você vai dizer, mas eu já tenho 30 anos. Sim, amigo, mas você não tem idade para se aposentar. Então, quando você coloca 65 anos para homens e 62 para mulheres, que é o teto que se espera que se passe isso daí, você está dizendo o seguinte, até 65 anos você vai ter que produzir. Você vai ter que trabalhar. Mulheres, até 62 anos. Então, vamos lá, uma professora que entra... Eu posso parar antes, proporcionalmente? Você vai ter, na transição, aí vamos lá, na transição você pode ter a transição por fator de idade e contribuição. Aí você vai entrar naquele 96 e 86. Os homens têm que ter 96, ou seja, a minha idade mais o tempo que eu contribuí. Olha, gente, essa foi a parte que eu estudei e não aprendi. Eu quero que o professor repita isso aí devagarzinho, né? Porque isso é muito importante. Então você tem hoje 3 regras de transição para o que nós tínhamos, que era por idade, para o que nós temos agora, que é por idade somente. Certo. Antigamente era idade mais tempo de contribuição. Beleza. Eu quero fazer a primeira transição. Então eu tenho a primeira classe, que é por idade mais tempo de contribuição. Digamos que eu tenha contribuído por 20 anos. Então vai. 20 anos. E o que eu tenho é 50 anos. Então eu somo 70, 50 com 20, 70. 70 nem chega perto dos 96 que são necessários. Aí eu digo, então vamos trabalhar mais, né? Digamos que com 60 anos eu tenha 30 anos de contribuição efetiva. 60 mais 30. 60 mais 30, 90. Você chegou quase aos 100% necessários do 96. Mais. Tem que trabalhar um pouco mais. Quando eu bater 96 anos, então eu vou ter direito a 100%. Aí eu trabalhei mais 3, significa que eu contribuí 33, 63, 96, aí eu chego. Chegou. Beleza, você chegou, já fez a sua transição, né? Agora eu vou passar nessa prova. Então, o mínimo seria exatamente 35 anos para homem e 30 para mulheres, somado com a sua idade. Então, professores, que é uma classe especial, estão querendo fazer para 30 anos. Aí você bota um professor que começa com 20 anos de idade, com 50 ele se aposentava. Hoje você vai a 60. 60 para professores, mas ele tem que entrar na mulher. Conta do 96? Não, estou falando outros, aí é o que se pretende. Tá. Mas aí a transição, vamos depois falar das 2 outras formas da transição. Certo. A segunda forma de transição seria o tempo de serviço mais uma idade mínima. Aí eu tirei os 65 e os 62. Isso daí, nós estamos numa transição de 12 anos, que é o que esse novo governo propõe. 12 anos, são 12 anos para você fechar a Previdência e esquecer a velha. E a nova ser somente ela, né? Então, esse novo contribuição com idade mínima começa com 51 e 56 e você tem aí 8 anos para homem e 12 para mulheres. Então, essa história de você contribuir somar com idade sempre foi um entrave. Sempre a sociedade tentou rejeitar esse fator previdenciário, porque diria que é impossível você chegar. O fator previdenciário é exatamente o que? É uma regra de transição? É uma regra. Não, o fator já existia. Ele sempre existiu. Então você dizia assim, quantos anos você tem, quanto tempo você contribui. Junto os dois. Isso daqui não deu o fator previdenciário, então você vai ganhar proporcionalmente. Aí você se aposentava com 70%, com 80%, com 90%. Para você chegar a 100%, você teria que ter o fator completo. Então hoje vai ser difícil com 96. 96, vamos combinar, é uma parada indigesta. E o cidadão, ele pode aportar para complementar? Ele pode pagar para a Previdência para chegar nessa conta? Você pode, na verdade, fazer um aporte dos anos que você passou. Então, digamos que eu deixei 3 anos de contribuir por algum motivo ou outro.
Então, se eu quiser fazer o pagamento desses 3 anos passados, eu posso. Eu não posso adiantar. Eu não posso dizer assim, eu quero mais 5 anos para frente, estou precisando, pago 5 anos e me aposento. Seria bacana, né? Eu estaria comprando futuramente não, essa... Você pode ajustar o para trás somente. Para trás você pode. Então, eu deixei 4 anos, eu tive desempregado, tive com problema, não paguei carnê, não fiz nada, e deixei esses 4 anos de gap. O que é que eu faço? Você vai e paga no carnê esses 4 anos. Agora, tem essa dúvida assim na cabeça das pessoas em relação a contribuir pelo mínimo, contribuir pelo teto. Como é que é a influência disso hoje e no futuro? Porque você vai somar, hoje você tem 60% das suas contribuições. Eu vou até reformatar a pergunta. A gente viu aqui a questão das idades, do tempo de contribuição. Aí, no caso, a minha pergunta está voltada para o valor da contribuição ao longo do tempo. O quanto você tem que contribuir. Isso. Então, por exemplo... Se chegar no teto. Se você tem um negócio e você quer tirar um prolabore para você chegar no teto máximo, então você tem que tirar um prolabore aí de quase R$4.700. Com esse valor, você tem a dedução do máximo. Certo. Ou seja, o máximo que você vai ganhar é os R$5.893. Certo. Maravilha. Então, se você diz, eu vou pagar sobre um salário mínimo, você está achatando a sua aposentadoria. Porque quando você fizer as médias de contribuição, você vai ter médias bem baixinhas. Quando você for, então, se aposentar, por isso que a média na previdência privada, no setor privado, é de 2.200. Mas se o cidadão tem uma meta de ter os 5.800 ou 3.800... Tem que pagar pelo teto. Mas como é que ele vai se informar para saber quanto é que ele tem que contribuir ainda para o futuro? O passado não influencia? Influencia. Então, se você hoje for em qualquer posto do INSS, qualquer posto, você chega lá com o seu CPF e diz, me dá aí o meu retrato, né? Eu quero ver aqui o meu portete de previdência. Ele vai pegar e vai dizer, olha, você contribuiu tantos anos aqui, tantos anos aqui, você tem tantos anos de contribuição. Beleza. E ele vai dizer qual é a sua média de estudo. É impressionante. E isso daí ele faz rapidamente. Você marca a agenda por telefone, vai lá e resolve o seu problema. Perfeito. E a terceira regra aí? Sim, nós temos a terceira regra, que é um pedágio, né, que você tem aqui, que é o tempo de contribuição. Quem estiver há 2 anos, esse daqui é só para, digamos, eu já contribuí há 33 e estou para me aposentar daqui a 2 anos. Certo. Quer dizer, eu vou entrar agora nessa enrascada nova? Não. Aí você tem a terceira regra de transição, que é o tempo de contribuição chamado de pedágio. Somente para aqueles que estão há 2 anos, para se aposentar, né? Aí você tem uma redução do fator previdenciário, e aí você tem um pedágio que é 50% do tempo que falta. Digamos que eu falte 2 anos. Aí o governo vai me pedir um sacrifício de mais 1 ano, 50% dos 2 anos. Então eu vou trabalhar mais 1 ano. Se eu faltar 4 anos, seriam 2 anos, entendeu? O pedágio é exatamente isso daí. É 50% do que está faltando aqui para você trabalhar um pouquinho a mais para o governo. Rapaz. Essas são as 3 regras de transição que... Beleza. Nas prévias aqui com o Manuel, ele me falou algumas coisas que, rapaz, bota um asterisco nisso aí, não deixe de falar. Portanto, traz esses comentários fantásticos. É o gatilho de idade, né? Vamos lá? Vamos lá. O gatilho de idade é um gatilho cruel, porque você diz, bem, então eu vou trabalhar 35 anos, a partir de 35 anos eu me aposentarei. Não é bem assim. Então vamos lá. Nova regra, com 65 anos eu vou me aposentar. Mais ou menos. Gente, olha, breaking news com o Ricardo Boechat, está em homenagem aqui à memória desse fantástico profissional, né? A gente está falando aqui de que a idade máxima é 65. E aí, Manuel traz aqui, se não é bem assim, portanto, preste atenção. Porque nós temos uma expectativa de vida. Então, a partir de 2024, e a cada 4 anos você vai rever esse número, há uma possibilidade de a expectativa de vida aumentou para 1 ano. Digamos que a expectativa do homem seja de 76 e vá para 77. Esse 1 ano de expectativa de vida vai ser incorporado no seu tempo de trabalho. Ou seja, não, então, a partir de em vez de 65, você vai a 60. Vai ser 65. Mas depois disso pode virar 66. Pode virar 66, 67. Então, essa transição a gente tem que ficar muito atento a esses detalhes, são as pegadinhas que estão ali por trás.
Então, esse fator, ele simplesmente ele é cruel. Porque imagine que aumente 3 anos a expectativa de vida. Eu estou dizendo que eu vou, em vez de 65, eu vou para 68. Então, cada vez fica mais claro, Gelásio, a necessidade de uma previdência privada. Perfeito. Para complementar e você se livrar desse emprego. Aí a gente antecipa a nossa aposentadoria Claro, por claro, conta própria. Por conta própria. Você diz, não, eu posso trabalhar aqui, se eu quiser parar, eu paro, acabou, eu tenho um proporcional. Agora sim, esses 5, eu fiz alguns cursos sobre esse assunto, e uns professores da Escola Nacional de Seguros do Rio de Janeiro, né, o Maurício Viô, trouxe algumas informações muito úteis, e eu me lembro que esse valor dos 5.800, ele ao longo do tempo, ele tende a diminuir esse valor teto? Não, ele foi aumentando, né? Ele foi aumentando e parou aí, nos 5.800. Mas ele, no sentido real, ele tende a ser menor no futuro, com essa questão do salário mínimo? O que é que você pensa? Não sei. Porque antigamente ninguém falava que a aposentadoria seria 10 salários mínimos, porque né? é o seguinte, você se aposentava com 10 salários mínimos, depois de 5, 6 anos você está ganhando 6. Então, essa Então, a pergunta. porque os aposentados, como eles não fazem greve, então sempre o aumento deles não era proporcional, por exemplo, ao aumento do salário mínimo. Então, isso tende a continuar acontecendo? Então, se você aumentar, eu acho que não. Eu acho que essas distorções vão ser aí tende a estabilizar. tende a estabilizar. Eu acho que você vai ter aumentos proporcionais, salário mínimo, aposentadoria. Isso é uma coisa positiva, então. E porque sempre o aposentado ele leva assim o estigma, né, de que ele é o culpado, né? Então esses 300 bilhões que o Banco Mundial coloca, quem é a culpa? Será que é daquele profissional da área privada que ganha R$ 2.200 de aposentadoria? Não, com certeza não. A culpa é de uma aposentadoria, vamos lá, dos marajás. Aquele pessoal que incorpora no legislativo, trabalhou no executivo, no judiciário. E ainda se aposenta com muito. Então você tem aposentadorias, elas de 30 mil, 35 mil, ou seja, você ganha 20 vezes, 10 vezes o que o trabalhador ganha. Então aí estão as distorções. Eu não sei se o governo vai ter condições de mexer nisso daí. Porque o próprio deputado vai ter que assinar contra ele mesmo. Mas no caso, quem já ganha não vai tirar. Não, aí são as coisas que já são adquiridas, né? Direito adquirido você não pode mexer, mas você pode evitar que essas distorções continuem acontecendo. Né? Certo. Bom, e essa diferença, tem pergunta aí? Ok, vamos lá. Rodrigo Aguiar tá dando os parabéns a Nubes e Gelásio. E Tana Jimenez, nossa participante aqui, está perguntando qual a diferença de previdência privada e investimento individual em fundos, por exemplo. Ok. O Rodrigo só está dando um abraço na casa, né? Rodrigo, muito obrigado. Você é um profissional maravilhoso. Que bom que você faz parte dessa família. Agora vamos então à pergunta de Tana Jimenez. Nós vamos ter uma live, Tânia, exatamente sobre previdência e investimentos individuais. No dia 14. 14 do 3, 9 horas. No dia 14 do 3, em primeira mão aí, Gelásio está passando para vocês. Mas a sua pergunta é muito oportuna, porque as pessoas têm dificuldades nos seus investimentos individuais. Primeiro, por falta de uma educação financeira, porque você não é educado desde cedo a financeiramente você estar balanceado, sadio. Você, na verdade, poupa o que sobra. Primeiro erro clássico, né? Você tem que fazer, na verdade, seus investimentos uma conta sua, não é o que sobra. Segundo, você pode ajeitar os seus investimentos e aí você tem um corretor como o Gelásio que você pode chegar para ele e ele dividir. Ele faz, na verdade, o seu portfólio, ele faz a sua carteira dividida, diversificada, de maneira que você tenha previdência, tenha investimentos e que você tenha uma oportunidade de crescimento grande em termos de recursos, em termos de retornos. Então, investimentos individuais, eu acho que você tem que tratar individualmente com o seu corretor e já, porque é muito importante para você sobreviver dentro desse mercado. E para poder fazer isso só com a parceria com a Aliança, senão o conhecimento Sim, fica estamos abertos aí para vocês. Ok, agora uma confusão que sempre se diz sobre a questão da Previdência Social, essa confusão com a assistência. Como é que é essa fuga de recursos no momento que eu estou aportando para a Previdência e esse dinheiro sai para a assistência?
Há uma confusão imensa, há uma briga generalizada. Então, se você pegar os presidenciáveis, existiam presidenciáveis, não existe déficit da Previdência. O que existe é um desvio, onde você coloca o dinheiro na Previdência e você, na verdade, origina outros gastos daí, que seria da assistência, né? Da assistência. Então, É um desvio do recurso aí no caso? Porque tecnicamente você teria um dinheiro aportado para a sua previdência. Ponto. Então, se você disser assim, bem, aí eu vou pegar... Vai para a saúde. Para a saúde. Para a saúde você tem que tirar de outros impostos, né? Que você tem o imposto gasolina. Tem uma parte da gasolina que é para a saúde. É um imposto direcionado diretamente. Se vai para a saúde ou não, já é uma outra dimensão, né? Mas, tecnicamente, o que você aporta para a sua... Aí, vamos lá, a capitalização, que é dos novos investidores, dos novos que estão chegando no mercado, ela se faz muito presente. O que é? Eu posso fazer uma capitalização, tanto privada como pública. Eu estou fazendo uma complementação da minha aposentadoria oficial. Então, é muito legal. Eu digo, não, a aposentadoria de 5.800 não dá para sobreviver. Eu quero, na verdade, ganhar 8, 10. Então, eu faço uma capitalização que me complemente essa renda. Vamos pegar fogo aqui. Eu tenho que fazer um mix ou tenho que me garantir todo na privada? Eu, particularmente, eu tenho as duas, porque eu contribuí nas empresas que eu trabalhei por muitos anos. Então, eu não ia jogar, por exemplo, 30 anos fora de contribuição. Então, só por isso. Mas se você hoje começa a sua vida e se você tem a capacidade, a disciplina e um orientador financeiro, você não tem o porquê ter previdência privada. Você pode fazer a sua própria previdência. Pessoas mais experientes, com mais sabedoria, né? Porque velho é o mundo, né? É importante o mix, mas principalmente para a nova geração, uma organização privada lhe dará a independência. A você mesmo faz a sua aposentadoria. Entendi. Para isso você tem que ter o quê? Disciplina e uma orientação financeira. Ou seja, a previdência social para este jovem organizado será um bônus. Será um bônus. Então a Previdência você hoje pode dizer, não, eu quero me aposentar com R$6.000. É o teto da Previdência. Beleza. Para isso daqui eu preciso investir quanto? Todos os meses, com uma rentabilidade de quanto? Ou seja, você monta o seu portfólio, a sua carteira, para você ter exatamente o recurso que você precisa para a sua sobrevivência. Tá bom. Bom, e essa desoneração ao empregador, né? Será que passa? Acho que não passa. Eu acho que está difícil. Está difícil. Vamos explicar para a galera aí? Já tem mais uma. A única coisa que querem se tirar é, por exemplo, o empregador vai demitir um aposentado. Isso. Se você é aposentado, a rigor, eu não posso pagar uma multa sobre isso daí. Isso daí eu concordo perfeitamente com o governo. Eu também concordo, quer dizer, o cara já está aposentado, ele volta a trabalhar e na hora que eu demitir eu vou pagar a multa de Porque novo. a multa é exatamente para você poder sobreviver durante o desemprego. É para isso, a rigor, essa multa de 40%, que na verdade é 50%, que você paga 40% ao empregado e 10% ao governo, o empregador sempre se lasca. Mas esses 40% é para que o empregado que você demitiu possa sobreviver. Certo. Mas se ele já tem aposentadoria, ele já sobrevive. Já sobrevive. Entendido. Tem mais uma pergunta para a gente aí. Tem participação de Liz Barreto falando excelente iniciativa, live sempre construtiva. E Rodrigo fez a pergunta, voltando um pouco ao assunto, qual é a melhor idade para iniciar uma previdência privada? Quando o bebê chorar. Chorou o bebê, o pai, né? Já Desculpa, faz a previdência. Nem Mas deixei tá você. certíssimo. Nem deixei você Tá falar. certíssimo. Tá certíssimo. Então, volta de novo a parte de educação financeira, né? Se os pais têm essa consciência, imediatamente, o filho nasceu, você já tem um CPF, você já abre uma previdência. Eu não canso de dizer, Rodrigo, é uma experiência pessoal, né, que meus filhos ainda pequenos eu fiz a previdência infantil, né, o que na ausência do pai ele tem os seguros, a educação dele toda. Então você pode fazer com a criança, você depositar R$100 por mês com a criança, um padrinho, quer dar um presente para um padrinho, pronto,
tá? R$100. Já pensou? Você combina com o seu compadre aí, ó. Você dá 50, eu dou 50, que coisa linda, baratinho. E com 18 anos a criança vai poder comprar um carro, fazer uma viagem, né? Vai poder também continuar com a previdência, né? Então é uma experiência que eu digo para você que todo mundo tem que fazer isso. Eu não sei por que as pessoas não fazem isso. É, educação financeira. Falta essa base. O senhor não acredita nisso. É porque ele está aqui pregando educação, né, mano? Sim. Agora me diga uma coisa, como é que é essa questão, né, do combate às fraudes e principalmente, será que o governo vai conseguir trabalhar essa negociação com os grandes devedores? Esse é um grande problema. O problema se chama refis. Então eu tenho uma dívida. Vou pagar essa dívida em 2 anos. Eu não pago. Eu espero um refis e pago em 120, 150 meses. Percebe? Então, o empresário, o grande devedor, ele tem que ter uma limitação, e nesse projeto, a limitação em 24 meses. Ou seja, toda e qualquer dívida previdenciária você tem que pagar em 24 meses. Não adianta você querer que venha um refis e que você faça isso para 120, 150 meses. Isso daí é um absurdo. A pessoa deixa de pagar e esse rombo aumenta cada vez mais. Então, é difícil de você fazer uma coisa dessa? É. Porque, além no refis, você tira juros, você tira a parte advocatícia, você tira um monte de coisa no refis e dá de benefício para aquele que deveria pagar e não pagou. Não paga, prorroga e aumenta o rombo. Fora, Geraldo, quando você isenta grandes contas, como foi o Itaú agora, que teve aí 15 bilhões de dívidas isentado. Aí você diz como? Um banco que tem bilhões Isentado ou isentado. Não, Isentado. Mas como ou seja, é porque são as benesses do governo. Aí vamos lá. Essas distorções. Foi no ano passado? Foi no ano passado. Essas distorções têm que acabar. Porque se os grandes devedores 15 bilhões? Isentados. Isentados. Simplesmente assim. Aí você diz, mas então o cara que ganha 2.200 é o culpado pelo rombo? O pobre coitado do aposentado da iniciativa privada não é o culpado pelo rombo, com certeza. Manel, por favor, fala um pouquinho aí sobre as alíquotas. A alíquota de quê? Essas alíquotas aqui, ó, né? Eu estava estudando ontem, né? Para conversar com você, tive que Pronto, estudar. Ave Maria. Né? As de taxa de fecundidade, de idade de vida, eu fui estudando, e aí chegou aqui nas alíquotas, né? Sim, vamos pescar aqui para ver vou pescar, viu, minha gente, aqui, né? Aí eu tenho aqui, ó, tá? Unificação das alíquotas do RGPS e RPPS. Então vamos né? esclarecer primeiro essa sopinha de letra, né? Isso. Então se eu trabalho com a prefeitura, eu não tenho um RGPS, não é a Previdência Social, é o regime geral, isso daí. Regime geral. É o que eu pago e tudo mais. O outro é o regime público. Certo. Então a RPPS são as prefeituras que pegam a sua previdência e fazem uma conta. Olha, tá nessa é para você, hein? Então, todo o interior, a prefeitura toda, ela então, tem... o professor do Estado, o professor Sim. de uma prefeitura, ele cai na RPPS. Isso, a prefeitura está tomando conta da aposentadoria dele. Então, ele tem um fundo específico, o RPPS, tem um gestor específico de RPPS para tomar conta da sua previdência. Então, contas de 180, 200 milhões, todos dentro da previdência. Então, a diferença do RG para o RP é que uma somos nós, o RGPS é o registro geral, entendeu? O RPPS não, é uma coisa pública, são coisas dos governos, das prefeituras. Olha, gente, vou conversar com você que essas lives para mim é um curso de pós-graduação. Nossa Senhora. Tá? Então, todas essas tabelas aqui eu tenho que estar bem antenado se ela é da Previdência Social ou se ela é pública, e eu vou trabalhar analisando essas nas faixas de um salário mínimo até, enfim, o máximo que é 5.893, né? Esse é o máximo para todos, tanto público como privado. Tá vendo como o tempo passa rápido? Né? Nossa, a bolsa já vai abrir. Gente, olha, a gente tem que encerrar, né? Eu estou aqui muito embebecido positivamente com tudo que a gente conversou, né? Digo para vocês que dentro daquilo que nos foi proposto e daquilo que a gente definiu como pauta, tenho para dizer para vocês todos que nós atingimos esse objetivo de hoje, né?
preparando toda essa conversa para que a gente possa, no dia 14 do 3 às 9 horas, estar conversando sobre a parte da previdência privada e sobre investimento. Né? Claro, se vier mais alguma pergunta em relação a esse assunto, e até é interessante, né? Porque depois que a gente conversou com isso aqui, vamos estar no rescaldo. Não, já vai amadurecer diálogo, nesses 15 dias, né, que vem aí. Você aí descanse, né? Vá para o carnaval, né? Tranquilamente, né? E no dia 14, justamente na semana subsequente ao período pós-carnaval, é que nós vamos voltar para conversar, tá bom? Né? É isso aí, né? Quer dar um tchau aí para a galera? Eu quero agradecer aqui a acolhida, foi muito legal estar com vocês, e qualquer coisa, o Gelásio tem meu número de telefone, podem me acionar quando quiserem. Grande abraço, bom dia para vocês. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe.